Investimento inicial de um negócio. Essa é uma questão que gera muitas dúvidas em todos os tipos de empreendedores. Basicamente, trata-se do valor total necessário para montar e abrir um negócio próprio. E para descobrir esse valor, existem alguns pilares que precisam ser trabalhados. Por isso, entenda agora como descobrir o investimento inicial para abrir sua própria empresa do jeito certo, responsável, planejado e organizado. Tudo de uma maneira prática e bem resumida. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Primeiramente, é preciso entender muito bem o que é investimento inicial de um negócio, que resumidamente trata-se de um montante financeiro necessário para conseguir montar e gerenciar um negócio próprio. Literalmente, tirar a ideia de negócio do papel e torná-la em realidade. Ou seja, é o quanto de dinheiro o empreendedor ou empreendedora precisa investir para fazer com que o seu negócio seja aberto e comece a funcionar. Dessa maneira, envolve literalmente todos os custos, gastos e despesas que a montagem e a operação da sua empresa precisa para funcionar, incluindo estrutura, abertura do CNPJ, contratações, equipes, entre outros. Assim, calculando o investimento inicial, é possível entender em quanto tempo a sua empresa precisa para recuperar todo o investimento realizado, que é o ROI, que significa retorno sobre investimento. Essa é uma informação essencial para você ter expectativas reais e viáveis. E para calcular o investimento inicial, é preciso considerar 3 pilares: o investimento fixo, o investimento pré-operacional e capital de giro. Mas, antes de explicar cada um deles, é muito importante trabalhar o plano de negócio, que resumidamente é um guia do seu negócio que pontua metas, datas e detalhes de como atingir os determinados objetivos do seu projeto. Por isso é considerado uma ferramenta que traz um retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor ou empreendedora. Acima de tudo, o plano de negócios tem como objetivo diminuir o máximo de riscos e incertezas do projeto. Ele precisa, sobretudo, identificar o potencial do negócio, mas também possíveis falhas, ameaças e erros de projetos antes de colocá-lo em prática no mercado. Ou seja, será com ele que você conseguirá analisar se o seu modelo de negócio é viável ou não. Ao mesmo tempo, identificar bem os 3 pilares do investimento inicial, que vamos falar agora. Investimento fixo. De forma prática, trata-se de toda a infraestrutura necessária para que a sua empresa funcione. Aqui é preciso considerar a aquisição de itens ou bens como móveis, equipamentos, máquinas, estoque, decoração, veículos, enfim. Dessa maneira, é preciso listar todos esses itens referentes à infraestrutura da sua empresa com seus respectivos preços e valores. Fazendo isso, você terá uma visão clara de quanto irá custar, bem como entender quais itens podem ser substituídos para tentar diminuir o investimento fixo, mesmo que inicialmente e temporariamente. Investimento pré-operacional. Diferentemente do investimento fixo, que é relacionado à aquisição de bens, o investimento pré-operacional identifica tudo que a sua empresa precisa para começar a funcionar, literalmente as ações que precisam ser feitas para iniciar o seu negócio, como abertura e formalização da empresa, contratação de um contador para o negócio, se for o caso, obtenção de alvarás de funcionamento, marketing e divulgação, treinamento de funcionários, registro de marca, contratação de possíveis sistemas internos de gestão, entre outros. E capital de giro. Resumidamente, trata-se do ativo circulante da empresa para arcar com os custos e despesas fixas e variáveis, ou seja, são os recursos que a empresa dispõe para arcar com as suas despesas de custos fixos e variáveis, independentemente se está gerando lucro ou recebendo recursos de outras fontes. É o dinheiro que vai garantir que a empresa continue sobrevivendo e funcionando enquanto os investimentos ainda não geraram retorno. Em outras palavras, sobreviver enquanto o dinheiro não entra na conta da empresa. Por exemplo, as compras que foram pagas a prazo cairão somente após um determinado período. Logo, nesse meio tempo, a empresa ainda não recebeu dinheiro de fato. Ou então, as vendas ainda não estão em alta e os custos operacionais estão maiores que a receita. Logo, o capital de giro representa o quanto a empresa pode disponibilizar para pagar e sanar suas obrigações e contas. É como uma reserva financeira da empresa, que pode ser utilizada em momentos de necessidades e urgência, de maneira que ela continue funcionando, mesmo sem entrada suficiente para pagar todas as contas. Assim, é preciso saber como calculá-lo e manter seu fluxo de caixa saudável.
Então, se quiser entender e se aprofundar ainda mais sobre o capital de giro e como montar o do seu negócio do jeito certo e prático, assista nosso vídeo que mostra exatamente isso. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esses são os principais pilares para conseguir identificar o investimento inicial do seu negócio. Tentamos resumir para deixar mais prático e te dar uma visão mais macro e geral do que precisa ser feito. No entanto, é preciso analisar muito bem o seu negócio e entender profundamente o modelo do seu negócio e como será seu funcionamento, bem como seu porte e maneira de operação. Tenha em mente que os valores variam de acordo com cada empresa, com cada tipo de operação. Por isso, tenha muita coerência quando for trabalhar o investimento inicial do seu negócio, combinado? E para tentar agregar ainda mais esse assunto, vamos recomendar 2 vídeos aqui do nosso canal para te ajudar. O primeiro é sobre fluxo de caixa, que em poucas palavras serve como um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Em finanças, o fluxo de caixa se refere ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. Ao mesmo tempo, mostrará o controle das atividades do ciclo operacional da empresa. São todas as atividades de compras e de venda de mercadorias e serviços da empresa em curto prazo e os seus respectivos pagamentos e recebimentos. Dessa maneira, você terá um controle e gestão mais eficaz, baseadas em números que te ajudarão a tomar decisões no período presente, mas também para o futuro. E o outro vídeo é como abrir o seu negócio próprio com pouco dinheiro. Nele mostraremos algumas dicas bastante utilizadas que dão ideias de como conseguir montar sua empresa investindo pouco. Então, se quiser assisti-los, vamos deixar o link de cada um deles aqui na descrição, combinado? Além disso, as dicas que falamos aqui são as principais para identificar o investimento inicial do seu negócio. Mas, se tiver alguma outra dica que não falamos, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular os 3 pilares para descobrir o investimento inicial de um negócio: investimento fixo, investimento pré-operacional e capital de giro. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.